Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. Hoje nós vamos estar falando sobre o prólogo do livro, que compreende o texto de Apocalipse capítulo 1, dos versos 7 ao 20. O que é o prólogo? Prólogo é uma espécie de introdução a uma peça teatral. É uma cena que antecede as outras cenas principais. E no prólogo de Apocalipse nós vamos ver símbolos que serão usados logo mais à frente no primeiro ato do livro. Então é muito importante a gente saber o significado deles para a gente ter uma melhor compreensão mais à frente do texto. Então vamos lá? Apocalipse capítulo 1, do 7 ao 20 diz assim: Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: Escreva no livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido como um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vocês viram que no texto eu destaquei algumas palavras e expressões que a gente vai estar vendo agora o significado delas. A primeira expressão que eu quero trazer para a gente, ela está no versículo 8. Alfa e Ômega. Elas são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego. E, literalmente, elas significam primeiro e último. Ou também nós podemos entender como início e fim. Ela nos traz a informação da eternidade, singularidade e exclusividade de Deus. Porque o nosso Deus é único, eterno, e não há outro igual a Ele e não haverá. Ainda nesse verso, a expressão que é, que era e que há de vir. Ela nos traz a informação que o nosso Deus é o mesmo Deus desde o início da criação. E a expressão que há de vir também pode nos remeter ao retorno de Cristo. No verso 10 nós temos a expressão dia do Senhor. E ela pode ter 2 explicações. A primeira é que João pode ter recebido essa mensagem no Shabá, que era conhecido também como dia do Senhor, ou para nós o sábado. Ou a segunda opção é que João estava tendo uma visão do dia profético do Senhor, o dia do juízo ou julgamento final, o dia que o Senhor há de julgar todas as nações da terra. E João estava tendo uma visão daquele dia. Mas indiferente de qual seja a correta, não vai trazer uma diferença para nós na interpretação do texto. No verso 10 também nós vemos a expressão voz como o som de uma trombeta. Eu vou deixar aqui uns textos que usam expressões semelhantes a essa que nós vemos aqui em Apocalipse. A trombeta ela era usada para anunciar a chegada de um rei. E também ela era usada numa guerra, tanto para anunciar o início de uma guerra, ou para anunciar a vitória dessa guerra. Trazendo para nós aqui no texto, ela pode nos dar a ideia da realeza de Cristo. E também do anúncio da derrota dos inimigos de Deus e da vitória do seu povo. No verso 12 nós vemos a imagem de 7 candelabros de ouro. Na verdade, esses 7 candelabros de ouro ele era feito de uma peça única, com 7 braços que serviam como velas. Ele também é conhecido como o menorá judeu. Aqui tem uma ilustração de como ele era. Essa peça ficava dentro da tenda do tabernáculo do povo lá no Antigo Testamento. Ela ficava no santo lugar e uma das funções dela era iluminar o tabernáculo.
O sacerdote era responsável por derramar azeite dentro dessa peça, que servia como combustível para que o fogo não se apagasse. No próprio texto mais à frente é explicado que esses 7 candelabros eles também representam as 7 igrejas. E nós sabemos também que o azeite ele é uma representação do Espírito Santo de Deus. Trazendo para nós no contexto de igreja de hoje, sabendo que todos nós somos sacerdotes através de Jesus Cristo, assim como os sacerdotes no Antigo Testamento tinham a responsabilidade de manter o candelabro cheio, também nós temos a responsabilidade de manter esse candelabro cheio e aceso, representando a igreja do Senhor, porque só assim essa igreja se torna relevante e traz luz para o mundo. Então é responsabilidade minha e sua de buscarmos a essência do Espírito Santo para que essa igreja seja uma igreja viva e relevante. Agora nós vamos falar sobre a visão que João teve sobre alguém parecido com um homem. Pelo texto nós vemos que esse alguém é Jesus Cristo e que cada detalhe descrito representa uma característica dele. O texto diz que Jesus estava vestindo uma roupa que chegava até os seus pés. Essa roupa está associada com a santidade divina dele, que o cobre por completo. E também nos traz a ideia de uma veste sacerdotal, representando o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. A faixa de ouro em volta do seu peito representa a autoridade e a realeza de Jesus Cristo. E nos informa que ele é vencedor através da sua justiça e verdade. Os cabelos brancos como a neve representam a sabedoria de Jesus Cristo e também que ele é digno de toda a honra. Os olhos brilhantes como fogo representam o seu amor, que zela, consome e constrange. Os pés refinados como bronze polido representam a autoridade que Jesus tem de julgar, porque ele foi provado e aprovado pelo Pai. A voz como voz de muitas águas representa o poder que as suas palavras possuem, assim como a água, o poder de trazer vida, mas também o poder para trazer destruição e condenação. E essa descrição também está ligada com a espada de 2 lados, ou 2 gumes, que saía da sua boca, que também representa o poder da palavra do Senhor. A mesma palavra que tem poder de trazer salvação para aquele que crê, tem o poder de trazer condenação para aquele que não crê. O rosto brilhando como o sol do meio-dia nos traz a ideia da autossuficiência de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é a fonte da luz e é para ele que nós devemos ir para alcançar a salvação. As 7 estrelas em sua mão direita são explicadas também um pouco mais à frente no texto e representam os 7 anjos das 7 igrejas. Como nós vimos no vídeo anterior, anjos podem ser mensageiros. Trazendo para o contexto das igrejas, os anjos eram aqueles que eram responsáveis por trazer a mensagem do Senhor para as suas igrejas. Muito provavelmente poderiam ser pastores ou profetas. Diferente de algumas linhas de interpretação de Apocalipse que eu creio que são equivocadas, eu não acredito que as 7 igrejas representam 7 eras da igreja, mas que sim eram 7 igrejas literais da Ásia, porém lembrando que 7 é o número da completude e perfeição de Deus, e pode estar sim representando todas as igrejas de todas as eras da história, inclusive a mim e a você. E um detalhe interessante é que essas 7 estrelas ou 7 anjos, eles estavam na mão do Senhor, representando que Jesus não perdeu o controle da sua igreja. Nós vamos estar vendo à frente que as igrejas elas tinham sim problemas, porém assim como Jesus andava no meio dos candelabros, ele anda no meio da sua igreja e sabe o que acontece nela. E ele tem o controle delas em suas mãos. Vocês viram quanta de informação importante e valiosa que a gente pode ter sabendo interpretar Apocalipse da forma correta? Se você tem gostado dessa série, continue assistindo. Se você tem interesse de aprender um pouquinho mais sobre o tema, não deixe de fazer o download do meu e-book, Desmistificando Apocalipse. O link está aqui na descrição do vídeo e o download é gratuito. Então por hoje é só, pessoal, e até o próximo vídeo.